Olá! Nesta nossa reflexão, nós vamos mergulhar em um dos temas mais profundos da fé, a reconciliação. Vamos explorar, através das palavras do apóstolo Paulo aos Colossenses, como a esperança nasce de um ato de amor, um ato que transcende o cosmos e toca o coração de cada um de nós. E para começar, vamos partir desta verdade fundamental. A profundidade dessas palavras realmente nos convida a parar e a refletir. Aquele que era puro assumiu a nossa condição, para que, em troca, nós pudéssemos receber a dele. Este é o ponto de partida da nossa jornada de hoje. Sabe, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta a reconciliação em duas escalas. Primeiro, ele fala de uma escala cósmica, grandiosa, quase inimaginável. E logo em seguida, ele traz toda essa imensidão para uma realidade profundamente pessoal, individual. Essa transição que ele faz é fundamental. Veja bem, na escala cósmica, a morte de Cristo reconciliou todas as coisas. Mas o que isso significa para a gente hoje? É aí que entra a escala pessoal. A cruz deixa de ser apenas um evento histórico, um símbolo passivo, ela se torna uma força ativa, um poder que transforma por dentro quem ouve o Evangelho e recebe a Cristo. Bem, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema, não é? A condição humana, sem a intervenção divina, é uma condição de separação. Mas é exatamente para isso que o Evangelho se apresenta como a única e perfeita solução. E Paulo não ameniza a realidade de forma alguma. Ele diz que a humanidade por si só está alienada da vida de Deus, que as nossas próprias obras nos colocam numa posição de inimizade. É um quadro sombrio, sim, mas é o ponto de partida necessário para que a gente possa compreender a magnitude da graça que nos foi oferecida. E é aqui que a gente encontra a beleza e até a simplicidade do Evangelho. Primeiro, o reconhecimento da nossa incapacidade. Jesus fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer. Segundo, pela fé, esse sacrifício é aceito e o resultado é a libertação da condenação. E terceiro, a partir daí começa uma vida unida a Cristo, onde se experimenta o seu poder transformador. Olha, não importa como cada um de nós vivencia essa jornada, o ponto central, a base inabalável é sempre a mesma: a morte de Jesus na cruz. É para este fundamento que devemos constantemente retornar na nossa caminhada de fé. Bom, e agora, a nossa reflexão nos leva a uma questão que é crucial. Depois de receber essa reconciliação, o que se espera de nós? Paulo fala sobre a importância de perseverar, de permanecer firme. E esse ponto ele é muito, muito importante. A esperança que recebemos não é um salvo-conduto para a gente se acomodar. Ela é condicional. Ela depende de uma escolha contínua de permanecer no caminho da fé, com alicerces firmes, sem se afastar da esperança que o Evangelho nos oferece. Sabe, se a gente for olhar a palavra grega original que Paulo usa aqui, epimenou, ela revela muita coisa. Ela significa perseverar, insistir, permanecer firme. Não é sobre uma fé passiva, mas sobre uma persistência ativa, uma decisão diária de continuar naquilo que se acredita. Isso aqui nos mostra um ponto realmente crucial. O conceito bíblico de perseverança contrasta diretamente com aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. O ensino de Paulo nos chama a uma vigilância consciente, a estarmos bem fundamentados para não sermos levados por qualquer vento de doutrina que oferece uma falsa segurança. Na sequência, Paulo nos introduz a um conceito que evoca um sentimento de admiração, de reverência, um mistério divino. Um plano grandioso que esteve oculto por eras, mas que agora finalmente foi revelado. Pense bem nisso, um segredo guardado no coração de Deus. Não por alguns anos, mas por séculos, por incontáveis gerações, esperando o momento certo para ser desvendado. E esse momento chegou. O véu foi rasgado. Em Cristo, o que era secreto agora é manifesto a todos. Então, o que é, afinal, esse mistério? Bem, é o plano eterno de Deus para a salvação. É a visão dele de unir todas as coisas em Cristo. É a quebra de barreiras entre povos, reunindo todos em um só corpo. E da forma mais íntima possível, é a realidade de Cristo habitando dentro do crente. E aqui está a essência de tudo, a expressão máxima e mais pessoal desse mistério. A presença de Cristo no crente não é apenas um conforto, é a própria garantia, a esperança viva da glória que há de vir.
Ok, depois de entendermos o plano, de entendermos a esperança, a gente chega no propósito final de tudo isso. Qual é o objetivo de toda essa obra de reconciliação? É a transformação, o amadurecimento espiritual de cada um. O grande objetivo da pregação apostólica, na verdade de todo o plano de salvação, é este: apresentar cada ser humano perfeito em Cristo. E não se trata de uma perfeição humana, mas de uma completude que só é encontrada nele. A palavra grega para perfeito que aparece aqui é teleios, e é interessante porque ela não significa ser impecável ou sem falhas. O significado é ser completo, maduro. Refere-se a um crescimento espiritual que nos leva a uma total dependência de Cristo, o lugar onde a gente encontra a plenitude. Essa citação, ela resume de uma forma linda como essa perfeição é alcançada. Não é por esforço próprio, é uma troca divina. O caráter de Cristo substitui o caráter humano, e a pessoa é vista por Deus através da justiça do seu Filho. É uma obra da graça, do começo ao fim. E assim a gente termina esta reflexão, não com uma resposta, mas com uma pergunta que fica para uma profunda meditação. O que realmente significa que o ser, sem pecado, se tornou pecado em nosso lugar? Meditar sobre essa questão é mergulhar no coração do Evangelho e na profundidade do amor de Deus.